Muito bem, olá a todos. O que a gente vai fazer hoje aqui é passar um resumo, um pequeno resumo de uma conversa que a gente teve, um seminário, mais de 2 horas de aula que a gente teve, com o seguinte tema: como me comportar dentro de uma aula de yoga, né? Lógico, não com aquele sentido castrador de impor regras, impor comportamentos exteriores à guisa de um adestramento, né? Não é essa a proposta, mas é só para a gente tentar entender um pouco o contexto por trás desses trabalhos mais sérios de treinamento, de desenvolvimento interior, para que a gente possa se adequar de uma maneira mais harmoniosa e poder então estar ali aurindo, absorvendo dos seus benefícios de uma maneira uma sintonia muito maior, tá? O que eu vou fazer aqui hoje, como é um resumo, eu peguei os principais pontos que nós elencamos na vez passada, até propriamente para compartilhar com o pessoal do YouTube, né? Porque valha-me Deus, um vídeo de 2 horas, mais de 2 horas de conversa, ninguém aguenta, né? Também para subir isso para o YouTube, haja internet, né? A internet do Pitbull vira um cachorrinho fazendo força para carregar o vídeo, para a gente fazer o upload dele para o YouTube. Então vamos dispensar esse martírio. Então eu fiz aqui um pequeno resumo da nossa conversa, então já vamos começar logo de cara. O primeiro ponto aqui, lógico, deixar claro o seguinte: o que nós estamos falando aqui é quando você está em harmonia com o trabalho, você encontra um trabalho que vai buscar trabalhar o seu ser interior, sabe? Ou você num sentido holístico, você numa totalidade, numa harmonia, numa globalidade, sabe? Quando eu falo yoga, eu estou me referindo ao yoga tradição espiritual, não tradição religiosa, não é isso, né? Mas é uma tradição que trabalha você em níveis sutis, que você, né, está muito além, às vezes, da nossa mera capacidade de perscruto aqui, numa sociedade materialista. Mas eu estou me referindo a um trabalho mais sério, mais interior, e não aquela superficialidade que às vezes a gente traz aqui, faz uma deturpação do yoga e de outras ciências, né? E traz aqui para o ocidente porque, né, pega a parte superficial da coisa, imediatista, transforma isso numa moda. Não é esse o contexto que eu vou falar. Estou falando de um trabalho mais profundo, tá bom? E torço para que você consiga encontrar um. Com total respeito a quem tem outras abordagens de yoga, seja lá qual for, se quiser tratar o yoga como alongamento e relaxamento, eu te respeito, embora não concorde, mas a gente está falando aqui então de um trabalho mais profundo, espiritual, tá? Não confundir com trabalho religioso, né? A ideia de instituição religiosa, que não é isso, tá bom? Então, a primeira coisa aqui, vamos já passar rapidinho os itens aqui para a gente não enrolar muito, tá? A questão de você valorizar o espaço, né? Nós estávamos até discutindo a questão do, né, presente nas literaturas, em filmes, de casos bem interessantes, né? Porque no passado, lá no Oriente, quando você ia adentrar num mosteiro, num eremitério, para você ter um treinamento espiritual, o que acontecia? Não era fácil, não era simples. Você chegava, vou entrar e pronto, né? Na China, no Tibete, na Índia, em outros países ali, né, não era às vezes uma coisa tão simples. Existia um certo crivo, né, um afunilamento seletivo. Às vezes as crianças lá que estavam aspirando a se tornar monjas ficavam lá na porta do templo dias, chuva, sol, sem comida, e o tempo ia eliminando e só sobrava 1, 2, e o abade ia lá, olhava e falava: vem cá, vamos ver se você consegue, né? Que era para ver o quê? Se a pessoa estava alinhada àquele estilo de vida, se ela tinha aquela determinação, se aquele dharma era para ela, né?
aquele modo de viver. Até interessante, né? Me emprestaram recentemente, por causa desse nosso trabalho lá mais envolvido com a era tibetana, me emprestaram um livro lá do polêmico e interessantíssimo Lobsang Rampa, e ele contando, né, como foi a entrada dele para o mosteiro de Shakpori lá no Tibete, em Lhasa, e fizeram a mesma coisa, deixaram ele na porta passando fome um bom tempo, e outros filmes que a gente vê que envolvem a questão de artes marciais, né? Porque isso tudo aqui vale para o yoga, mas vale para outras tradições, né, de origem oriental, que envolvem um treinamento interior. Você pega artes marciais, aquelas artes marciais com uma filosofia, né, mais profunda, o tai chi, enfim, várias abordagens. A gente vê em alguns filmes, e que lógico tem alguma parte baseada na realidade, de antigos mosteiros, né, que vão ensinar artes marciais lá na China. O discípulo também ficava ali na porta do templo e demorava um tempo até o monge sair lá e falar, ó, pode vir. Então existia um teste, não era aberto, não era uma coisa fácil. Apesar de você estar lá no país origem, berço dessas artes, aquilo não era totalmente acessível, né? Tinha um contexto social particular que não era assim, eu quero ser, eu vou e consigo, né? Então existia um certo crivo, um certo caráter de seleção, né? E era um trabalho árduo, porque você entrava para passar a vida treinando. Você entrava para conviver com o mestre, para conviver com a rotina da coisa. Então não era uma coisa simples. Então entenda que hoje em dia nós temos uma facilidade e uma abertura que nem no passado, nos locais onde essas artes nasceram, você tinha. Né? Que cidade que não tem sua academia, o seu centro de trabalho de artes orientais, de yoga, etc. Se você quer hoje, você vai. E não precisa, inclusive, ter que ficar lá sentado, se martirizando na frente do lugar, esperando que alguém te acolha, que alguém te aceite, que alguém olhe nos seus olhos e fale, sim, esse aqui está preparado. Né? Você tem essa abertura. E muitas vezes a gente não aproveita. Muitas dessas artes no passado elas eram inclusive muito secretas. Mas hoje, por conta do momento do ciclo planetário, isso está se abrindo. Então aproveite. A gente não valoriza. Às vezes a gente era aquela criança que estava querendo ingressar no templo numa vida passada e não conseguiu. E desejou muito. Nasceu aqui agora do lado, perto de um lugar que tem lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, acessível, disponível para você, e a gente não valoriza. Porque nós estamos imersos num bojo social, num contexto social que não dá valor a esse tipo de busca. Porque são valores pautados no superficialismo, no materialismo, no imediatismo, no consumismo. Né? Depois a gente bate a testa na parede, na estrada da nossa vida e não sabe por quê, né? Onde é que foi que a gente errou? Onde é que a gente errou nessa busca de equilíbrio da vida? Vamos para um extremo só. Então, valorize a questão de você ter acesso a isso hoje em dia. É até interessante, eu estava contando esses dias que eu li um material que dizia que teve uma festa aqui próximo à nossa cidade, próximo a Campinas, uma festa numa chácara, tá? De adolescentes e principalmente pré-adolescentes. E o próprio título da festa já fazia alusão a bebida, sexo e drogas. Né? Uma chácara, molecada, e você olha assim e fala, pô, quem é que vai num negócio desse, né? Quem é que pai e mãe vai deixar aí num negócio desse, né? E você via lá 5.000 pessoas confirmadas. 5.000 pessoas confirmadas, não vão nem entrar no juízo aqui de julgamento da atitude alheia, né? Juízo de valor, isso daria outra conversa. Mas, lógico, é uma proposta totalmente desarmoniosa, né? E você tem lá 5.000 pessoas, né? Você abre o boteco, vai todo mundo lá, nada contra. Mas quando nós vamos, né? Quando a pessoa tem lá um convite para encher a pança de torresmo, né? E encher a cara de cerveja, nada contra, faça, não condeno,
não condeno. Só estou colocando as coisas em perspectiva para a gente comparar. Porque quando você vai encher a cara e encher a pança, aquilo vai te causar uma azia, você vai ficar de ressaca, vai ficar mal, vai se envolver com umas energias meio negativas, vai dar abertura para diversos processos de influência sutil. E a gente não pensa duas vezes. Né? A pessoa convida, você já está lá. Opa, vamos lá. Né? Por quê? Porque você está na sintonia daquilo. E não percebe. Mas agora abre lá um lugar perto da sua casa, tem uma palestra gratuita, né? Uma palestra no YouTube. E aí, você vai? Ah, não sei. Porque é muito fácil você ser espiritualista, você ser uma pessoa zen, curtindo foto, compartilhando coisa, mensagem, frase de Facebook. Mas agora, na hora de incorporar isso para a prática, né? Viver aquilo na pele, é outra história. A gente tem que ter uma iniciativa. Olha a abertura que a gente tem hoje, a gente fica ainda com medo. Quantas pessoas que querem vir fazer aula de yoga com a gente, eu vou lá, posto em todas as informações para a pessoa. Isso é público, está lá, ó, tal dia, tal horário, em tal lugar, apareça. Sabe? Vem fazer uma aula grátis com a gente, não vamos cobrar nada. Né? E a pessoa vai, manda uma mensagem, pergunta, faz um telefonema, manda outra mensagem, você responde, aí espera uma semana, manda de novo, sabe, parece que põe um pé e tira, está meio desconfiado, não sabe, né? O coração da pessoa fala, vai, mas a mente fica boicotando, não deixa a mente boicotar, pega e vai, da mesma forma que a pessoa pega e vai quando tem torresmo e cerveja. Por que você não pega e vai quando é uma proposta para você entrar num bem-estar da sua vida? Por quê? Tem alguma coisa de errado. Isso significa que você está em sintonia com a proposta do prazer social, né? Que são os prazeres efêmeros que nós temos e nada contra eles. Mas quando você vai trabalhar algo mais profundo, quando tem uma proposta, você não está em sintonia. É isso que está significando. Isso é motivo ainda maior para você forçar uma disciplina, estabelecer, não forçar no sentido de se violentar, mas sabe, ter uma determinação e falar, eu vou, sabe, pega e vai. Pega e vai. Tem uma frase que resume muito bem isso. Se você assistiu a série do Star Wars, você vai se lembrar do mestre Yoda, quando ele está treinando o menino lá, ele fala exatamente o seguinte: muito simples, muito fácil, muito objetivo. Essa é a mensagem. Faça ou não faça. Não existe tentativa. Ou seja, se você quer, se falou dentro de você, vai. Independente se você não esteja na sintonia daquilo, ou seja, se tem alguma instância dentro de você dizendo vai, é importante você estar em sintonia com isso nesse momento da sua vida, não deixe a sua mente ficar te boicotando. Vai! Vai! Para que receio? Você vai conhecer um lugar bacana, pessoas novas. Você nem precisa pagar, às vezes, a primeira vez para você estar ali. Assiste uma aula, faz uma aula de graça. Conhece, porque é importante você sentir o trabalho. Não é só você olhar, pensar a respeito, imaginar. Pega e vai, sente na pele, sente a vibração daquilo. Vê se aquilo tem um chamado para você naquele lugar, com aquelas pessoas. Se a proposta ali é bacana, não fica, ai, será que eu vou, será que eu não vou? Ai, tá meio longe, não tá, ai, o horário, não sei. Porque quando surge qualquer besteira pra gente ir, a gente não se questiona. O pessoal pega e vai. E a gente não valoriza, lembre-se que no passado, essas disciplinas todas, elas não eram abertas como elas são hoje. A gente não tinha a oportunidade que nós temos hoje. Está ali debaixo do nosso nariz, a gente não valoriza. É uma questão de valor, onde
eu coloco o valor, a importância das coisas da minha vida? Minha vida está embasada em quais valores? A gente fala tanto em inversão de valores no nosso mundo de hoje, né? Mas no discurso é muito fácil. Na hora da gente incorporar isso, mudando uma proposta de vida, uma filosofia de vida, abrindo a cabeça. Não precisa nem ser só com o yoga. Mas é muito difícil essa transição, parece, né? Aliás, a transição não é difícil, nós tornamos ela difícil e complexa, né? Do pensar e fazer. Então, não, faça ou não faça, não existe tentativa. Sentiu? Falou dentro do coração? Você não sabe o que pode estar te motivando a isso. Você não sabe de onde está vindo esse chamado. Vai, faça. Ou não faça, não fica meio a meio. Ah, será que? Pega e vai. Pega e vai. Ninguém vai te morder ali. Ninguém vai te morder. Te garanto, ali principalmente. Numa aula de yoga ninguém vai te morder. Talvez numa balada, num barzinho, pode ser que aconteça alguma coisa estranha. E nesses a gente vai, não é? Então a questão aqui de primeiro ponto, valorizar. Valorizar. Acho que a gente vai estar ganhando, não vai estar perdendo tempo. A gente vai estar ganhando, acrescentando na nossa vida, conhecendo pessoas maravilhosas, entrando numa sintonia de vida que as coisas elas acontecem de uma forma tão magnífica, as pessoas que aparecem na nossa vida são tão bacanas, as oportunidades que surgem em decorrência dessa adaptação de vibração nova, de sintonia nova, sabe? Vai, valorize isso. Valorize isso. Né? Outra questão aqui que a gente colocou, importante pôr, reverência. Reverência. Né? Você está numa postura de reverência, de amorosidade, de reconhecimento pelo lugar. É uma forma de você entrar em sintonia com o propósito maior que existe ali. É um reconhecimento, é um respeito, é um abaixar da nossa presunção, da nossa, do nosso nariz empinado. Poxa, eu estou entrando em contato com um trabalho de uma origem tão bonita, de uma ancestralidade tão preciosa. Deixa eu ter uma reverência, um respeito, um reconhecimento por esse lugar. Né? Não é à toa que os orientais têm muito gesto da reverência, inclusive o gesto cultural, simbólico do corpo. Né? E olha como isso é expressivo. Você vai num lugar, uma aula de yoga, um lugar sério, com uma sinceridade, não precisa nem ser especializado ao quadrado, ao cubo, mas que você tem uma sinceridade, busca trabalhar direitinho nesse lugar, você tem uma energia ali, você tem uma presença, você tem consciências trabalhando em prol daquilo, e isso vai trazer algum benefício para a sua vida, né? E o que acontece? Você tem o gesto da reverência. Fisicamente, né, o que acontece? A pessoa curva o corpo aqui, né? Você tem um simbolismo, inclusive, para interpretar disso. Aqui está a pessoa, né, o ego da pessoa, a persona, o rótulo, a autoimagem da pessoa, né? Aqui então está o rótulo da pessoa, o ego. Né? Quando você faz um gesto de reverência, simbolicamente, olha o próprio gesto, né? Você se curvando, num sentido de humildade, de reconhecimento, esse gesto é como se transformasse numa ponte simbólica para todo esse benefício, encontrar caminho para chegar até você. Se você vai com uma arrogância do ego, ao invés de uma ponte, você vai ter uma barreira, olha. Aquilo que está ali na sua frente, disponível, não vai encontrar lugar, ponto de entrada para te acessar. Porque às vezes a gente chega num lugar com uma arrogância, com uma mania de eu sei tudo, de julgamento, né? Deixa eu ver se isso aqui presta, se não presta, de acordo com os meus parâmetros, né? Se não está de acordo com a minha visão de vida, eu já condeno. É um padrão muito doentio de julgamento, que é uma antítese do padrão de comportamento baseado no amor.
Então tenha uma reverência, um respeito. Isso vai incorporando na sua rotina de vida. Você vai começar a ter uma reverência, não só pelo ensinamento que você recebe. Lógico, não precisa de ritualística, de gesto cultural exterior, né? Bom senso, dependendo do lugar. Mas você adquirir isso, incorpora na sua vida. Você vai entrar na casa das pessoas, você sente uma reverência interna por aquele lar que acolhe aquelas expressões de vida. Você vai entrar numa floresta, num lugar tem uma natureza exuberante, você tem uma reverência à hora de entrar naquele lugar. Você vai entrar numa escola, você tem uma reverência pelo lugar. Sim, as paredes não ouvem, elas não têm cérebro para perceber e captar a sua reverência. Mas a sua reverência não é para a parede, é para você. Você está se treinando, está se moldando, nutrindo um comportamento interno de postura de vida muito mais positivo que vai te acompanhar pelo resto da existência. E lógico, considerando que em todo lugar existe um amparo invisível que às vezes a gente não está enxergando, né? Muitas vezes essa reverência vai para reconhecimento deste trabalho invisível maior que existe ali. Você está entrando em sintonia, sabe? Eu me coloco em serviço, à disposição e em respeito. Eu reconheço, né, a egrégora que existe ali. Ok? Muito bem. A questão da reverência ela é muito importante. Você ter reverência pelo ensinamento, né? Quantas eras, quantos milênios não tem entre você e a origem desse ensinamento, né? Quantos mestres não seguraram isso com o maior carinho nas mãos deles para chegar até você? Então tenha uma reverência por isso. Isso é muito importante. Aumenta o seu benefício. Você vai com uma postura, sabe, muito mais respeitosa, amorosa, e isso vai crescendo dentro de você. Bom, agora a gente tem uma coisa muito importante que a gente conversou bastante essa semana, que é algo que eu denominei, eu gosto de chamar, batizei de síndrome do drive-thru. Né? O que é o drive-thru? Você vai lá comprar o seu lanche, né? Você chega com o seu carro, entra lá com o seu carro, vai lá, pede o lanche, paga o lanche, pega o lanche, come o lanche, mata a vontade e vai embora, tá? E tem muita gente que transporta essa lógica sediada na nossa sociedade de consumo para a aula de yoga, ou para a aula de tai chi, para a aula de seja lá o que for, né? Que é uma lógica que vem inconscientemente no nosso comportamento, baseado na sociedade de consumo. O que acontece? A pessoa vai, pega o benefício e vai embora. E não incorpora aquilo na sua vida. Incorpora. Quer que você, professor, professora, faça um milagre na vida dele, na vida dela. E não se lembra que existe uma coisa chamada treinamento interior. O yoga, qualquer disciplina análoga, trabalha com uma coisa chamada treinamento interior. Na origem latina da palavra treinamento, o significado que isso agrega, que isso engloba, dá um sentido de trazer, de puxar, ou seja, envolve esforço pessoal. Não é o professor que vai resolver o seu problema, não é a professora que vai resolver o seu problema, é você que vai resolver o seu problema. Ele está ali proporcionando as ferramentas, o contexto, o conhecimento para você ter um treinamento, um alto esforço, uma automodificação para você causar a transformação que você quer na sua vida. Então, tem muita gente que vai para uma aula de yoga com uma mentalidade puramente de usufruto. Deixa eu explicar de uma forma que fique mais clara. Eu experimentei muito disso algumas vezes, né? Porque eu gostava de dar uma aula e falar, bom, já que é para dar uma aula, eu vou dar aquela aula. Eu vou pôr toda a minha energia ali e é para a pessoa sair assim, ó, tinindo da aula. É para ela chegar da forma que for
e ela tem que sair ali assim brilhando, eu vou dar o máximo para isso, e buscava, e conseguia, e programava, e ajeitava, e arrumava. E o que acontecia? Né? E eu trabalhava com aula avulsa na época. A pessoa chegava, isso criava-se uma cultura dentro do nosso ambiente de estudo, que a pessoa chegava às vezes carregada da semana do trabalho, e ela ia para aquele lugar não para um treinamento interior, para ela aprender, para ela se desenvolver. Ela ia ali para ganhar, entre aspas, a bênção da semana, né? A bênção do mês. Ou quando ela está se sentindo mal, ela vai ali na aula de yoga para se sentir bem. Para alguém fazer ela se sentir bem, porque ainda não foi capaz de desenvolver, em caráter de treinamento, uma conduta interior que ela pode se autorregular. Então, quando a pessoa às vezes acha que está bem, né, desde muitos anos atrás, quando eu comecei, sempre foi presente esse tipo de comportamento. Né? A pessoa vai para receber a bênção. Da mesma forma que recebe o passe no centro espírita, que vai confessar na igreja, que vai fazer descarrego na Umbanda. Ou vai lá fazer o descarrego na igreja. Sabe? Vira uma questão de usufruto. Eu vou quando eu preciso, quando eu tenho fome, eu pago, compro, como e vou embora. Eu não incorporo aquilo na vida, aquilo não tem um caráter de treinamento interior. Tanto que eu parei com a questão de aula avulsa, né? Agora eu trabalho em termos de treinamento. Há um programa de treinamento da pessoa. Aquilo está nas mãos da pessoa. Quando você entrava no mosteiro antigamente, não era o mestre, o abade que ia fazer o trabalho por você. Você ia dar duro, ia mudar a sua vida ali, ó, na raça, com autodisciplina. Você ia ser o autor da sua vida. Essa é a proposta. Tomar cuidado com o quê? Com a síndrome de drive-thru, que inclusive vai gerar uma irmã dela, que é a síndrome, né? A síndrome de delivery, que é o quê? Não bastasse você ter que resolver o problema do aluno, você ter que dar a bênção para o aluno encarar a vida dele, né? Você tem que atender o aluno onde quer que ele esteja. Às vezes você não pode ir até o aluno, e o aluno, né, mora ali um pouquinho longe, 5 quarteirões do lugar, então eu não vou. Né? Existe uma necessidade, antigamente sempre teve isso, um princípio de peregrinação. Ou seja, eu colocar a minha energia naquilo, eu vou até o lugar, eu movo a minha energia naquilo. Sim, existem aulas particulares, mas é importante a gente ver se essa aula particular eu não estou exigindo por realmente necessidade ou se é só um comodismo do meu ego, da minha zona de conforto. Né? Tem que entender que nesse caminho espiritual interior, o ensinamento, a busca não vem até mim, por isso se chama busca, eu vou até aquilo. Isso já faz parte do treinamento. A gente acha que a aula é só quando eu entro no lugar e o professor começa a falar. Não, a aula se incorpora à sua vida. Toda vez que você move sua energia, que está chovendo, que tem um filme, e você fala, não, eu vou manter a disciplina, eu vou, isso já é você treinando. Já é parte da sua prática, incorporada no seu dia a dia. Então, sim, existe a aula particular, mas veja o quanto você não está depositando naquilo, inconscientemente se boicotando, por causa de um comodismo. Busque o caminho interior, o caminho espiritual exige busca, exige que você se levante e vá buscar. As pessoas peregrinavam, iam de país em país para buscar o conhecimento no passado, e hoje com carro, iam a pé. Hoje em dia, pega no interior do Brasil, as crianças vão estudar não sei quantos quilômetros de casa, vão a pé pelo sertão, voltam debaixo de sol escaldante, e às vezes a gente aqui com carro, com moto, acha ruim porque está no outro lado da cidade. Mas não se esqueça, você tem essa oportunidade, você tem transporte, você tem como. Busque, não seja vítima dessas síndromes. Incorpore o treinamento na sua vida. Isso muda totalmente a nossa visão e a nossa relação, inclusive de benefício, com a prática. O que vai acontecer? Quando você supera
esses mecanismos da mente tentar te boicotar, né? A síndrome de drive-thru, ela nada mais é do que um desdobramento malogrado, né, da síndrome de happy hour. Porque a nossa sociedade impõe sobre você um ritmo de vida, que você tem que estar sempre fazendo o que não quer, trabalhando com o que não quer, para ter que, tem o que, fazer um monte de coisa. Aí você chega no final da semana, vai lá encher a cara com os amigos, né, achando que isso vai te dar um alívio, né, que essa é a compensação, essa é a propaganda social que a gente tem. E aí chega uma hora em que você vê que aquilo já não te dá satisfação, que é muito efêmero, né? É uma continuidade disso, é a síndrome do drive-thru. Aí você quer que alguém te dê uma bênção, que alguém te resolva a sua vida. Mas lembre-se, é algo muito mais profundo. É treinamento interior, exige-se esforço. E a gente já cai no próximo item, né? Que é o quê? Comprometimento. Olha, você quer aparecer de vez em quando, você tem total liberdade. Mas faz parte de um treinamento interior, você está comprometido com aquilo. Ou seja, a sua energia está estabilizada naquele objetivo. Você oferece aquela ponte, né, para aquele benefício todo vir até você, de uma forma muito mais completa, muito mais consciente, muito mais segura, eficiente. Você está comprometido, você não está, sabe, largado naquilo, desconsiderando, desrespeitando o benefício que aquilo te traz. Você tem um comprometimento. Poxa vida, é uma vez na semana, são 2 vezes na semana, 1 hora, 2 horas, 1h30. O que custa, sabe? Eu estou lá, eu vou. Isso é você trabalhar força de vontade, né? Que é dinamismo interior maior para o yogi, para a yogini, do que a força de vontade em ação, né? Para você desenvolver, inclusive no futuro, Sankalpa Shakti. Comprometimento. Eu vou, eu tenho determinação, eu tenho iniciativa. A preguiça vai falar mais alto, não ouça ela. Não caia nessa armadilha. Tenha então aí o comprometimento. Comprometimento, principalmente no início, tá? No início, nos primeiros meses de prática, 3 meses, 6 meses, talvez primeiro ano de prática, o que vai acontecer? É muito importante isso. Poucas pessoas falam porque tem medo, vergonha, acho que ninguém vai acreditar, mas não é uma coisa de acreditar, é uma coisa de você saber ou não saber, de você estudar, de ter experiência ou não. O que acontece, né? Considerando o nosso campo energético, o nosso campo áurico, a nossa psicosfera particular, né? Nós temos então um padrão energético, um campo energético particular nos envolvendo, nos constituindo e que nós estamos alimentando constantemente através do nosso pensamento. Quando nós entramos num trabalho desse profundo, num treinamento, o que vai acontecer é um reajuste energético, tá? Toda a sua energia, os seus padrões de pensamento, eles tendem a ser regularizados, né? Existe um trabalho aqui nesse campo de energia que vai trabalhar inclusive no seu campo mental. Isso tudo você não está vendo, tá? Isso tudo tem influência direta e imediata na sua vida, né? A própria egrégora do trabalho, a energia do ambiente, a tradição que você está se ligando, né? A próprio amparo extrafísico do trabalho, que está ali cuidando de você, te envolvendo, porque você está agora entrando numa sintonia, se comprometendo ao trabalho, com uma reverência, com respeito, com uma disciplina. Isso tudo tem a tendência de fazer o quê? Reajustar, reharmonizar o seu campo energético, o seu padrão mental. E observe que na natureza, a natureza não dá saltos, tudo segue um ritmo, um ciclo delicado, no seu próprio tempo. Ou seja, isso não acontece de uma hora para outra, não é em uma aula de 1 hora que vai resolver isso. Sim, você pode sentir o benefício depois de uma aula, mas para você se estabilizar, para você se ancorar num novo padrão, você precisa ter esse comprometimento, essa disciplina. E o que pode acontecer, inclusive por conta desse reajuste, às vezes nas primeiras aulas, nos primeiros meses, você pode sentir que você está meio esquisito, meio estranho, né?
Alguma coisa está mudando, você não sabe o que. Às vezes você fica com medo, porque é o desconhecido, né? Você fica com receio. E aí você quer abandonar. Aí que você tem que continuar. Porque esse reajuste ele está acontecendo devagar. Está te tirando da sua zona de conforto. Mas lembre-se, embora estivesse confortável, não era algo que estava te fazendo bem. Você está sendo reajustado, reharmonizado. Isso leva tempo. Por isso, perseverança. Perseverança. Principalmente nas fases de treinamento em que você sentir que está tendo um ajuste energético, está tendo um ajuste de padrão de vida. Não tenha medo, confie, tá? Você está sendo amparado, principalmente se você estiver num lugar com boa intenção, boa vontade, né? Isso atrai ajuda extrafísica, espiritual, independente da crença ou da descrença, ou melhor, da crença na existência ou na crença na não existência de quem quer que seja. Isso atrai, você está em sintonia. Então não estrague esse trabalho muito maior do qual você está fazendo parte, do qual você está sendo chamado. Por isso eu digo vai, se você sentiu, vai. Existe toda uma organização invisível em torno disso, que vem chamando as pessoas, né? E às vezes a gente fala, melhor não, estou com preguiça. Bom, tem direito. Mas lembre-se, há todo um trabalho que você não está vendo em torno disso, tá? Então tenha um comprometimento para você estar alinhado a esse trabalho, permitir o fluxo harmonioso dele, para ele reajustar os padrões da sua vida em termos de maior bem-estar, maior harmonia, né? Saúde integral, holística. Não estamos falando aqui de cura, que o professor tem que te curar, não é isso que está propondo. Você está se reajustando totalmente. Bom, outra coisa que a gente colocou, muito bem, é a questão de você ter uma mente aberta. Né? Principalmente para iniciantes. O que acontece? Né? A gente tem aquela velha tendência nossa de ir para o local armados, né? Com a guarda levantada. Ih, vamos ver o que está acontecendo. Para com isso, para que medo? Poxa, se você estivesse indo para uma guerra, tudo bem, você está indo para uma aula de yoga. Relaxa, vai em paz. Sabe, não precisa se defender porque não tem ninguém te atacando. Se você tem medo de entrar em contato com conceitos que são diferentes dos seus, significa que você está neurótico e não sabe. Porque se você tem confiança nos seus, se você tem abertura de mente, respeito e fraternidade, nada disso constitui uma ameaça. O contato com o novo, com o diferente, não é uma ameaça para você. É uma opção, uma possibilidade, uma oportunidade de abertura, de convivência, de respeito, de contato com o diferente. Tá? Então veja se você não está neurótico. Isso vai entrar na prática no seguinte. Uma prática interior, ela tende a abrir o seu nível de percepção a outras realidades. Você pode ter algumas experiências que às vezes você não tem, né? Quando você está totalmente focado no físico, no material, no sensório grosseiro. Te expande a consciência, né? Você vai tendo outras visões de vida, outras compreensões diretas através da experiência, né? Se você não tiver a mente aberta, tiver um respeito, se entregar para experimentar um pouco isso, que não vai te fazer mal. Tá? O professor não está fazendo você ingerir uma droga. Tá? Mas o que acontece? Às vezes a experiência ela vem até nós, ou melhor, nós estamos abertos à experiência, nós criamos toda uma condição para aquela experiência vir até nós e nos transformar, e a gente entra com uma mente fechada, e a mente fechada ela barra a experiência. Mas será que isso é verdade? Isso é coisa de louco. Isso aí não está acontecendo. Isso aí é hipnose, é autossugestão. Isso daí é hipnose coletiva, isso aí é minha cabeça, isso daí é isso aqui é meu inconsciente, é isso, aquilo. Calma! Tenha a experiência. Permita ser envolvido pela experiência, tá bom? Tenha experiência, sem ficar elaborando muito a experiência, tá? Depois que você teve a experiência, você pega e você pensa sobre ela. Olha aqui as ondas mentais.
Aí você raciocina, você põe o pé no chão, você estuda, você analisa. Agora, se você quiser ficar fazendo análise, elaborando tudo, enquanto você está tendo experiência, né? Se enquanto a experiência está vindo até você, você fica com a sua mente agitada ali, se perguntando, se questionando, pondo defeito, julgando, aí você nunca vai experimentar uma experiência na sua pureza de expressão. Deixa a experiência acontecer. Se você estiver sendo enganado, deixa a experiência acontecer para você sentir a experiência e sentir o engano, para poder pensar sobre ele e depois falar, não, de fato, isso não aconteceu. Mas também deixa aberta a possibilidade de você experimentar uma coisa que às vezes não é engano, que é algo autêntico. E aí quando você for ver depois, fala, poxa, não, de fato, isso é algo que extrapola qualquer definição que eu conheço. Isso merece um pouco mais de estudo, de análise, de observação e de experiência por minha parte. Então não deixa a mente ficar controlando você, né? Por que a gente faz isso? Primeiro que nós achamos que nós somos donos da verdade. E mal sabe o dono da verdade que isso é apenas o resultado de uma programação social. Uma programação social que você recebeu, que todo mundo recebeu, que eu recebi e que ninguém percebe que recebeu, tá? E o que acontece nessa programação? De um lado você tem o cognitivo, grosso modo, do outro lado você tem o intuitivo, e todo o seu treinamento social, escolar, familiar vai focar demasiadamente no cognitivo e vai deixar o intuitivo, o artístico, o autoconhecimento, a sensibilidade, a subjetividade, a espiritualidade de lado, tá? E aí o cognitivo, o intelectivo, a mentalidade linear, racional, ela é super estimulada. As nossas escolas elas têm esse treinamento. Eu sou pedagogo, eu sei como os professores são treinados para treinar os alunos. O que é um absurdo, porque não é um trabalho em equilíbrio. Você fica supervalorizando apenas uma polaridade do ser humano, por isso que o ser humano nunca fica completo, né? Está sempre torto na vida. Porque nunca está em equilíbrio com a sua globalidade, com todas as suas potencialidades. E você mal sabe que isso aqui é o que faz você sentir o dono da verdade. Quando há equilíbrio, você vai parafrasear Sócrates, só sei que nada sei, eu estou aberto, eu tenho a mente aberta, tá? Eu não julgo, eu busco entender a fundo. Mas quando você é treinado no cognitivo, além de você achar que você é dono da verdade, mal sabe você que esse treinamento focado unidirecionalmente no cognitivo é um treinamento para formar o quê? Mão de obra, para transformar você em robô. Porque na sociedade de produção, de consumo, você precisa de pessoas com mentalidade linear, racional. Para quê? Para produzir objetivamente o produto da forma como tem que ser produzido para alimentar, né, o anseio capitalista da sociedade. É esse tipo de mentalidade que faz o bom trabalhador, entre aspas, né, que na verdade é aquele robô do sistema. É a supervalorização do cognitivo. Está aqui. Você está sendo uma vítima e acha que na verdade está sendo o Deus da coisa toda. Mas não, tem que ter um equilíbrio. Abra sua mente. Eu lembro de um professor meu, contava que existia um amigo dele, professor de Tai Chi. E quando ele estava ensinando lá os movimentos do Tai Chi, sempre chegava alguém e perguntava, mas viu, o que esse exercício dele está fazendo, o que ele está mexendo, né? A mente já atrapalhando, né? E o professor ele chegava e falava, relaxa, não pense, sinta, olha, é isso. Ah, mas o que? Não. Ó, é isso. Sinta, viva isso. Não transforme o seu exercício numa pergunta. O seu exercício não é uma pergunta. Não é nem uma resposta, porque ele está trabalhando além da mente linear. Então, abaixe as guardas da mente para você aproveitar mais. Você não está sendo enganado, você não está eliminando o seu cognitivo, não é isso. Mas seja um com o exercício, abra-se a experiência, pare de ficar no controle. Querer ficar no controle é postura neurótica, sabe? Esteja ali tranquilo, sem julgar, sabe? Esse cara é estranho, esse exercício é estranho, essa filosofia é estranha. Estranho é você! Poxa, que não respeita o diferente. Tudo no mundo vai ser diferente de você, ainda bem!
Graças a Deus, né? E aí a gente lembra novamente do mestre Yoda, e que ele fala lá também, em uma parte do filme lá que ele fala: livre sua mente, ou livre a sua mente de perguntas. Não é a hora, não é o momento. Esteja em união com uma outra proposta de vida ali. Quando for para filosofar, a gente filosofa. Quando for para relaxar, a gente relaxa. Quando for para experienciar, nós experienciamos. Quando for para meditar, nós meditamos. Livre a sua mente de perguntas. Sabe? Esteja ali presente, aberto. Ok? Ninguém está fazendo uma lavagem cerebral em você. Não se arme. Relaxa. Tá tranquilo. Você está numa aula de yoga, cara. Ô, presta atenção. Para de ser controlador. Mente aberta. Tá? Então, já estamos acabando aqui o que a gente fez em 2 horas. Que beleza. O que mais que nós temos aqui que eu anotei? Uma coisa muito essencial, que poucas pessoas vão falar, mas a gente faz questão e fala aqui, é a questão de... É uma questão prática. É uma questão prática. É uma questão que se refere às regras de convivência nesse mundo? Mas a gente está nesse mundo. Tá? Então, uma coisa que foi levantada é muito interessante. Pagamento. A gente está ficando muito filosófico, esquecendo dessa questão prática. Sério, gente, paga em dia. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha, poxa, o professor de yoga, a professora de yoga é zen, sabe, não está preocupado com isso, não tem importância nisso. Você esquece que às vezes ele está dedicando a vida dele para isso e precisa comer. Precisa se transportar para ali. E você fala, não, eu posso pagar depois, aí você esquece. Afinal, é professor de yoga, ele é meu amigo. Aí que você tem que prestar atenção. Porque quando você vai adquirir um produto de alguém que não é seu amigo, que você sequer conhece, que sequer o produto de fato está te trazendo algum bem, você pega e você paga na hora por uma questão de respeito à dignidade profissional do outro. Né? Mas o seu professor que é amigo, que quer o seu bem, esse você não vai reconhecer? A gente tem muito problema nessa área que lida com espiritualidade, da pessoa se adequar, se harmonizar à matéria com questão de dinheiro. Ou seja, tem muitas pessoas trabalhando com isso, né, com despertar de consciência, que ainda tem receio de lidar com dinheiro. Né, mas a pessoa, entenda, a pessoa não está cobrando pelo amor, pelo conhecimento em si, por toda a energia envolvida, por te amparar no seu treinamento. Não é isso que ela está cobrando. Ela está cobrando pelo espaço, pelo transporte dela até ali, por todo o estudo que ela teve, a formação que ela teve, a atualização que ela vai tendo para te trazer algo de bom. Tá? Então, só isso. Eu vi professor passando fome por causa disso, professor muito bonzinho, sabe? Chico Xavier dizia, não seja bonzinho, seja bom. É diferente. O bom, ele tem responsabilidade. É muito bonzinho, sabe? Que abre muito a mão pro aluno, não precisa pagar, etc e tal. E passava fome. Estava proporcionando um bem danado pro aluno. E talvez fosse a melhor pessoa que, se tivesse a detenção desse recurso, dessa energia, dinheiro, pudesse convertê-lo em um gesto de generosidade em prol da humanidade, em prol dos outros, de uma forma muito mais ampla. Porque é aquela coisa, né? É a questão de onde nós colocamos os nossos valores, né? Tem um cara jogando bola, ganhando milhões para correr atrás de uma pelota num campo de futebol. Nada contra, mas só para a gente colocar as coisas em perspectiva novamente, né? E a pessoa que está ali preocupada com o seu despertar, com a sua paz interior, com a sua harmonia, que é algo que vale muito na vida, a gente negligencia. É importante a gente prestar atenção nisso, né? Tem um princípio no próprio Yoga Sutra, né, na primeira parte lá do Yama Niyama, que traduzindo seria mais ou menos não roubar, né, ou não se apropriar de algo que não é seu.
Em outras palavras, respeitar a lei de troca e de equilíbrio. Quando você ia para um mosteiro antigamente, lógico, não tinha mensalidade. Não tinha mensalidade. Mas, como você ia viver ali, você trabalhava para o mestre. Às vezes, dependendo do lugar, você tinha que dar uma oferenda para entrar no mosteiro. Tinha isso antigamente, inclusive no Tibete. Você ia cozinhar, você ia varrer. Na Índia você tinha isso. Na China você tinha isso. Você trabalhava, você dava algo em troca para manter o quê? O equilíbrio da relação. E quando ela é alimentada em equilíbrio, ela cresce. É uma questão de equilíbrio, não é uma questão de egoísmo. Não é uma questão de ganância, de ambição. Nenhuma das partes. Se você está com um problema no pagamento, fale com o professor. Talvez vocês descubram um jeito de harmonizar isso. Olha, eu dou um desconto para você, você me ajuda a organizar aqui, sabe? Seja flexível, não tenha vergonha de falar que não dá para pagar aquele mês. Fale, não fique sem treinar, mas converse para entrar num acordo, para ver como a gente pode manter o equilíbrio da relação de uma forma tranquila, né? Cooperativa, colaborativa, né? As duas partes andando juntas. Então não tenha medo de falar, olha, esse mês está difícil e tal, mas eu quero bastante, o que será que eu posso fazer? Dependendo do caso, ele pode te ajudar, ela pode te ajudar. Não se acanhe por causa disso, tá? Mas também respeite essa questão, porque às vezes ele pode estar num aperto que você não sabe. Tá? É uma questão de dignidade, ele está te oferecendo, né, algo muito importante para a sua vida. Ele está te dando total amparo. Então, um carinho com essa relação, tá? Às vezes a pessoa vai falar, mas que coisa materialista, que interesse, que isso, que aquilo, que nada. Pomba, qual que é o nosso problema com dinheiro? Sabe? O problema não é o dinheiro em si, ele é neutro. O problema é a forma honesta que você ganha ele, o direcionamento honesto, positivo que você dá a ele. O dinheiro em si é uma forma de intercâmbio material que nós temos aqui no mundo. Não foi seu professor, sua professora que decidiu que tinha que ser assim, mas ele precisa comer. Ele precisa de transporte para chegar até você. Ele precisa pagar o lugar, a cadeira que você está sentado. Você acha que isso vem do quê? Do éter? Não, desculpa. Né? Então, a gente tem que também pôr pé no chão e ver a parte material com carinho da coisa, com naturalidade, sabe? Sem esses traços religiosos que a gente traz de relacionar dinheiro a pecado, dinheiro isso, dinheiro aquilo, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Ó, uma palestra sobre yoga falando de dinheiro. Sim, vamos falar abertamente. Vai ficar escondendo esse assunto? Tá com medo? Vamos falar. Põe o pé no chão, vamos abrir. Tá? A gente vai fazer uma palestra com mais tempo ainda sobre isso. E por fim, só para a gente não passar do horário, vínculo e honra. E eu volto a dizer que tudo isso que a gente está falando aqui não vale só para aula de yoga. É para qualquer coisa, se você for ver, né? É para sua arte marcial, para o seu estudo, para a sua vida espiritual como um todo, enfim, né? Todas essas questões, sua vida social. Por exemplo, você pega a questão da reverência. Uma pessoa que tem reverência pela vida, por onde vive, pelas pessoas, tem mínimo de respeito, não vai ficar jogando lixo nas vias públicas, né? Veja que absurdo. Quanta gente falando aqui de abertura de consciência, de cultura de paz, etc. E em pleno 2015 você ainda tem gente que joga lixo nas vias públicas, abre a janela do carro e taca ali. Maior desrespeito. Né? Ok, pode não gostar, pode não concordar com o mundo, com a sociedade, todo mundo é mau, o homem é mau, é uma droga, ok, se na sua cabeça essa é a sua sentença, ok, fique com ela, você tem liberdade para isso, mas agora, né, deixar de respeitar, de reverenciar o coletivo, né, para sobrepor a ele o individual, complica. Então tudo isso daqui vale para muitas instâncias da nossa vida. E é interessante que às vezes não foi o que a gente foi treinado para. Né? Não foi treinado para. Vínculo e honra. Você tem então aquela ligação. Uma honra pelo que você está fazendo. Palavra bonita, né? Que a gente não tem muitas vezes adotado aqui no nosso modo de vida. Ter
honra. Eu honro isso. Eu honro essa minha rotina. Eu honro essa minha disciplina. Eu honro este meu estudo, eu que escolhi, isso está adequado a mim, eu estou em sintonia. Eu honro esse tempo. Eu honro este lugar. Eu honro estas pessoas. Questão de honra. Sabe? Isso é um estado de elevação interior. Você ter esse vínculo de honra, de um respeito mais profundo, de um comprometimento profundo, é raro, né? Aquela determinação, aquela fidelidade, tá? Isso não significa que você tem que ficar preso a uma escola, a um professor, a um método, a um pensamento a vida inteira. Lógico que não, as coisas elas fluem em movimento, os ciclos eles vão, né, acontecendo. Só que tem a honra, né? Ter a honra é muito melhor. As coisas elas ficam muito mais estáveis, né? Há um comprometimento muito mais bacana, né? Você cria um vínculo, você cria uma família. Família não é só consanguínea, família não é só isso que o Congresso assinou, né? Pai, mãe, filhinho. Imagina, família onde, né, duas ou mais consciências estiverem ali em afinidade, em sintonia, se respeitando, né, progredindo mutuamente, auxiliando, né, no sentido pró-evolução mútua, coletiva. Você tem uma família. Não é de sangue, mas é espiritual. Tá? Você cria vínculo e isso te alimenta. Você forma aquilo que o pessoal chama de egrégora. Ou seja, você cria um vínculo energético coletivo de pessoas, um determinado grupo, vibrando no mesmo ideal, tá? Formando ali um corpo energético que te sustenta, te dá identidade, né? Te alimenta inclusive. Você vai num lugar que você tem um vínculo, você sai de lá bem, né? Então é isso, ter uma honra por aquilo, um carinho, como uma família. Não significa, volto a dizer, estar preso, algemado àquilo pelo resto da eternidade, né? E você tem que lembrar também, há um lado aqui que o pessoal geralmente não fala, talvez por medo, por receio, porque a nossa cultura não dá suporte a isso, mas eu falo com a maior naturalidade, né? Porque uma das coisas que o yoga me ensinou a mim, pode ser que não tenha ensinado a quem está assistindo, não sei, mas me ensinou a estar aberto, lógico, com o pé no chão, né? Com uma ponderação equilibrada, mas há diversas possibilidades de analisar a realidade. O que acontece? Existe, sempre existiu, um suporte extrafísico a qualquer trabalho assim, né? Que se liga lá desde as antigas tradições, desde os antigos mestres, todos aqueles adeptos, né, dessas antigas tradições, considerando que a consciência ela não desaparece com a morte do corpo físico, né? A energia ela se preserva, a consciência se preserva, o espírito, se você quiser chamar assim, se preserva. E por um processo de sintonia nós vamos nos ligando além da limitação espaço-tempo, né? A energia, o pensamento está muito mais além da relatividade que a gente encontra, que dá a coesão ao mundo da matéria, né? Então nós temos uma grande ligação. Tem que ter um grande respeito por todos esses grandes mestres que nos precederam. Faça você Aikido, faça você Kung Fu, faça você Tai Chi, faça você Taekwondo, faça você Yoga, né? No Yoga mesmo, principalmente que é uma tradição espiritual, existe um vínculo maior, né? Os grandes mestres, os grandes gurus, os Mahayogis, estavam sempre ligados psiquicamente, energeticamente aos seus pupilos, no corpo físico ou fora do corpo físico. Lógico, não vão falar isso para você, porque tem medo de afastar o cliente por causa de um discurso que abre a essa possibilidade. Como eu não tenho esse medo, eu falo, não tem problema nenhum. Se você prefere acreditar na não existência dessa hipótese, a gente se respeita e fica numa boa, não tem problema. Nós não vamos brigar por causa disso, tá? Mas eu vou colocar isso daqui, que isso faz parte da minha experiência, do meu estudo, da minha vida, e também de muitas outras pessoas com as quais eu compartilho experiência, vivência, inclusive trabalho com yoga, tá? Então você tem uma estrutura, uma força, um suporte extrafísico, né? Você pega a tradição do yoga, quando o Evans Wentz foi lá para a Índia e principalmente para o Tibete,
fez lá o livro dele sobre yoga tibetano, ele denominou uma coisa muito interessante chamada ondas de dádivas, né? O que são as ondas de dádivas? Ele diz o seguinte, que quando você está praticando aqui, quando tem um yogi, um yogin praticando aqui, as ondas de dádivas são as influências psíquicas desses mestres, encarnados ou desencarnados, o apoio extrafísico, sutil, energético, da linhagem, ou seja lá do que for, a este aqui que está praticando, né? Nós sempre soubemos, quem estudou isso a fundo, que os grandes sábios, os grandes yogis do Himalaia, eles não ficam lá apenas parados, meditando numa caverna. Eles estão nutrindo psiquicamente a humanidade. Quem se coloca em sintonia recebe, como que com um processo de osmose, essa força superior, né? Que eles estão emanando. E como eles estão encarnados, aquela energia se mescla ao fluido vital, né? Reveste-se inclusive de uma parte sutil do próprio ectoplasma daquele indivíduo que está lá na montanha meditando, né? Isso chega de uma forma mais fácil, de uma forma que você assimila melhor, né? Para a pessoa que está aqui em sintonia, que tem um vínculo, que honra aquela ideia, aquele grupo, e ela é nutrida, sem perceber, às vezes inconsciente, mas existe uma ligação, né? Quem está explorando um pouco melhor isso é o campo da física quântica, mas ainda estão apenas esboçando aquilo que antigos mestres já conheciam. Então existe um acolhimento, né? Quando você ia antigamente para o mosteiro, para o treinamento, às vezes o mestre não deixava você esperando na porta só porque tinha preconceito contra você. Não é isso, né? Ele sabia muitas vezes quem é que vinha ali. Porque imagine, o mestre do mosteiro, você acha que ele não tem uma conexão espiritual? Você acha que a base espiritual do trabalho já não está informando para ele quem é que vem, quem é que não vem? Vamos ver isso de uma forma muito simples? Não precisa ir longe. Pega você vai uma vez por semana no centro espírita, e você desenvolve uma capacidade de percepção extrasensória e você está se comunicando com o plano espiritual. Lembre-se, você faz isso uma vez por semana, 2 vezes por semana e você já tem essa capacidade. Agora imagine a pessoa que vive a vida inteira para isso, o que ela não desenvolve? Se nós desenvolvemos tantas maravilhas e tantos absurdos em termos de tecnologia e conforto para a vida material, porque a nossa sociedade, nosso estilo de vida, eles estão focados nisso, imagine o que não desenvolve de possibilidades, de potencialidades latentes que são postas a um afloramento maior, quem dedica a sua vida completamente a isso daqui. Lógico que tem essa sensibilidade, né? E é até interessante, você pega grandes histórias de grandes mestres, isso está presente. Recentemente tive a oportunidade de fazer um curso com o mestre Shen Gyudan, e ele contando a história. Depois eu peguei o livro dele e tive a oportunidade de ler com mais calma, né? Mas basicamente é o seguinte, a mestra, a grão-mestra do Gyudan, lá na China, já estava velhinha e era uma médium, né? Aqui, ó. Esse vínculo está aqui, ó. E aí ela precisava de alguém para substituir, né? Ela já estava quase desencarnando. E os espíritos que orientavam ali o trabalho falaram, olha, numa vila tal, lá em tal cidade, tem um menininho chamado tal, os pais tal, é o nome do pai, tal e tal, o nome da mãe, esse é o nome da vila, e ele já tem uma abertura inclusive espiritual, mediúnica, então manda alguém lá buscar ele, que ele é um candidato forte para o treinamento, né? Aí o que acontece? Ela pega e manda um assistente dela para aquela cidade, não sei, muito longe, em outro lado da China. E vai lá, o que acontece? Nesse outro lugar, tinha lá o menininho, o mestre Shen na época, 6 anos de idade, 4 anos de idade, não me lembro, com uma abertura espiritual, ou seja, uma percepção extrafísica, né, conseguia entrar em contato com outras faixas de onda que comunicam uma realidade que os nossos 5 sentidos físicos não conseguem ainda registrar. Então trabalhava
com seres com consciências extrafísicas, você pode querer chamar de espíritos, trabalhava com cura, menininho. Só que, como toda pessoa que vem com essa capacidade, ela ainda não está com controle sobre aquilo. E aí quando esse sujeito chega lá na vila, né, ele fez uma grande viagem, então parece que ele começou a praticar alguns exercícios, um Qigong, um Tai Chi. E olha como que as sincronicidades, né, como a energia, ela converge para os encontros. Por isso que eu falo, se você sentiu no seu coração que você precisa ir, vai! Sabe, não deixa a mente boicotar, às vezes uma história linda que pode se iniciar ali. O que acontece? De repente esse menininho fica curioso, o que ele está fazendo ali? O que é aquilo? Ele consegue ver a energia se movimentando e vai perguntar. Na hora que ele vai perguntar para o sujeito para, explica e fala, calma, qual que é o seu nome? Não, qual não é a surpresa dele quando é o menininho, orientado pela espiritualidade. Né? Aí conversa com o menininho, vê, certifica se é o pai, se é a mãe, está tudo correto, é aquele menininho mesmo, e propõe para o menino, para a família, olha, se você quiser, a gente pode te treinar lá nas montanhas de Udan, tá? E aí você consegue desenvolver isso. Tá? O Yogananda, Paramahansa Yogananda, né? Quando ele encontra o mestre dele, o guru dele, né? Shri Yukteswar, o guru dele já sabe, já está esperando. Aliás, o guru do guru já estava esperando. Não precisa ir muito longe. Se você pegar Chico Xavier aqui em Uberaba, né, a pessoa ia visitar Chico Xavier, nunca tinha visto Chico Xavier pessoalmente. Chico Xavier chegava para você te cumprimentando pelo nome, perguntando pela sua família, né, falando de fatos que só você conhecia. Você fala, poxa, mas o que está acontecendo? Né? É lógico, na nossa sociedade ainda tem uma mentalidade muito fechada a isso tudo, né? Muito preconceituosa, muito limitada para compreender essa dimensão mais sutil desses trabalhos. E isso existe no yoga, sempre existiu, aliás, em qualquer trabalho. Né? A proposta de cada trabalho, de qualquer coletividade ou individualidade humana, acaba atraindo por um processo de sintonia os seus semelhantes, encarnados e desencarnados. Né? Então, quando você tem um vínculo, uma honra, você também tem essa ligação, não só com o professor, mas você tem a ligação com uma tradição que você nem está vendo, com uma equipe que te recebe, que já está te esperando, que está te incentivando, né? Que está inclusive conversando aqui, já planejando com o seu mentor pessoal, com o seu amparador pessoal que te orienta, que te protege. Já existe um programa, já existe um vínculo, uma ligação aqui. Lógico, pode ser que esse seu professor, que essa sua instrutora, professora, não tenha nenhuma ligação espiritual, nenhuma abertura. Isso não impede essa pessoa de fazer um trabalho lindo, sabe? Não é isso que qualifica um trabalho. É aquilo que a gente já falou, é a amorosidade, é a boa intenção, o conhecimento por trás daquilo. Pode ser que essa pessoa nem saiba da existência de espírito, nem perceba essa dimensão acontecendo, mas isso não impede dela ser influenciada sutilmente, de você mesmo nesse momento estar sendo influenciado sutilmente sem perceber. Às vezes você já está criando uma ligação, às vezes já existe essa ligação e você não percebeu. Por isso que eu falo comprometimento, honra, dedicação, reverência, porque é tudo parte de um trabalho muito maior que foge ao nosso alcance de compreensão. Nós não conseguimos medir o tamanho da dança cósmica toda que existe aqui por trás, né? Como as nossas vidas elas são orientadas. Lógico, depende da tradição da pessoa, inclusive no yoga, pode ser que ela não tenha nenhuma abertura, inclusive nem dê apoio a essa hipótese, e a gente respeita, né? Há muitas tradições de yoga, tradições mais científicas, tradições mais físicas, tradições mais mentais, tradições mais devocionais, né? Lógico, cada um com a sua cabeça, cada cabeça com uma sentença, mas a nossa obrigação aqui é colocar isso para vocês, que aliás nem é novidade, tá bom? Isso aqui não é para você acreditar, isso aqui é para você estudar, entender, ter as suas experiências e tirar as suas conclusões. Nós não estamos mais na época de acreditarmos nisso aqui. Hoje, quem quer já tem material, já tem oportunidades para estudar e entender o que está acontecendo. Já tem, hoje em dia. Tá?
Então, se a gente tiver um pouco de respeito, um pouco de bom senso, e lógico, você achar que isso é besteira, acha. Não precisa brigar, não precisa entrar em guerra com quem aceita essa hipótese. Esse que é o problema do ser humano, sabe? A gente não tem respeito pela ideia do outro, ataca pessoalmente o outro. Besteira, besteira. Primitivismo da raça humana. Primitivismo. Mas você tem todo um trabalho aqui. E vai ter. Não é impossível. O seu professor, a sua professora tem uma abertura mediúnica. Ou apenas ela sente, tem uma inspiração, tem uma sensibilidade maior. Antes de você chegar, ela já se sente diferente, já sente alguma coisa, né? Ainda mais quando a pessoa chega carregada, cheia de problema, né? Já dizia o Chico Xavier, antes de chegar o obsidiado, chegam os obsessores, né? Então antes da aula você já começa a sentir que a coisa está meio pesada, está meio estranha, e chega alguém lá bem carregado. Então tem que ter um vínculo, né, energético invisível para você ter inclusive suporte ao seu trabalho. Por isso que eu falo, não sai correndo, não perde o vínculo fácil, experimenta, lógico, achou que não deve, vai procurar outro. Mas não vai indo pulando de galho em galho. Está sendo formado um vínculo, procura, pesquise, busque. Né? Mas lembre-se, a família que a gente cria, ela vai muito além dos limites desse corpo de carne e osso. Tá? E lógico, eu particularmente, como a gente trabalha com a questão mediúnica desde muito tempo, eu também conheço muitas pessoas, pelo menos aqui no estado de São Paulo, 3 pessoas que trabalham nessa área, desse tipo de atividade, e que têm essa abertura. E que tem essa abertura, não significa que ele vai saber tudo, mas que ele tem essa abertura. Porque a gente acha que essas histórias são concernentes só a tempos antigos, né? Só acontecia no passado, está acontecendo hoje em dia. Só que esse pessoal está tendo essa abertura e eles estão aqui totalmente à paisana. Eles não estão aqui para provar para você que eles são paranormais, que eles têm abertura, que eles não têm abertura. Eles fazem o trabalho dele em segredo. Eles não têm que mostrar nada. Mas às vezes a pessoa já está te esperando. Ele é intuído. Esse aqui fala com esse aqui, esse daqui fala com esse aqui, fala com esse daqui, intui, faz a pessoa sentir ou fala diretamente, olha, trata essa pessoa de tal maneira, ela está precisando disso, né? Inclua ela nas suas mentalizações. E aí o próprio professor ele pode ter uma mentalização, uma nutrição psíquica desses seres, né? Todo o amparo da energia do egrégor alimenta ele, e ele vai alimentando seus discípulos. Não precisa de muita coisa. Senta para meditar, visualiza os alunos, né? Tendo um crescimento bacana e tal. Se for preciso, conversa mentalmente com quem está ajudando aqui, extrafisicamente. Né? Não precisa ver, não precisa conversar. Fala com a intenção do pensamento que chega. Né? E aí, com a inspiração, no momento que esse daqui estiver aberto, a inspiração que esse daqui dá para o aluno, já existe um trabalho coletivo. Olha que bacana. Entendeu? A vida é uma só, não existe várias vidas. Né? A vida material, a vida espiritual, tudo uma vida só. Várias oitavas de uma mesma sinfonia. Né? E nesse momento planetário nós estamos tendo uma abertura para entendermos isso. Tudo faz parte de uma única grande dimensão de vida. Uma única. Nós trabalhamos juntos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas intenções, elas causam efeitos no universo. Elas repercutem muito além daquilo que nós podemos observar através do nosso alcance, dos parcos recursos materiais de registro dos fenômenos, de modelo empírico, daquilo que chamamos de realidade. Está aí a física quântica abrindo a cabeça das pessoas, batalhando para mostrar que as coisas funcionam de uma forma talvez diferente do que nós entendíamos. Então existe um trabalho muito maior. Se você está procurando de fato um trabalho interior, um treinamento interior, é importante você ter isso em mente, porque ter isso em mente te liga a isso, te coloca em sintonia. Se é uma possibilidade na sua mente, é uma possibilidade na sua vivência. Se você bloqueia isso na sua mente, você bloqueia na sua experiência. Então esteja aberto a estudar, a se aprofundar. Tá? Não é para acreditar, não é para se convencer, se converter, não tem nada disso, é abrir a cabeça. Pesquisar, buscar. E é isso, é sempre um trabalho muito maior. Por isso que nós falamos tudo isso que nós fomos falando até aqui.
certo? Bom, para não ficar mais longo do que a proposta, muito obrigado a todos e a gente se vê daqui a pouquinho. Tá bom?